gente está começando aqui mais uma live do Portal Drauzio Varela para trazer algumas informações para vocês sobre a pandemia. E a gente tem feito essas lives às quintas-feiras, desde o início da pandemia. Para quem não me conhece, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do Portal Drauzio Varela. E eu costumo deixar os comentários abertos, porque as pessoas fazem perguntas que às vezes eu tenho condição de responder, quando eu não tenho, eu digo. E também porque às vezes as pessoas também trazem informações importantes, então eu costumo deixar aí os comentários abertos. O tema de hoje da nossa live, a gente vai falar um pouquinho sobre as recomendações de segurança para este momento, principalmente para agora, para a época da Páscoa. A gente sabe que as pessoas, os brasileiros gostam de se reunir na Páscoa, tem esse hábito, algumas pessoas também promovem encontros religiosos, enfim, é um período em que as pessoas viajam, promovem encontros familiares, então é muito importante a gente passar algumas orientações que a Fiocruz, né, a Fundação Oswaldo Cruz, preparou para a gente, que servem para a Páscoa, mas também servem para outros momentos agora nessa fase da pandemia. Então a gente pode seguir aqui, vou passar algumas dessas informações que vão ser úteis certamente para vocês, não só agora no feriado, não só agora na Páscoa, mas também de um modo geral, né? E são dicas muito boas, eu aprendi bastante também, confesso, apesar de estar bem ligado ao tema, sempre a gente acaba aprendendo alguma coisa. A Fiocruz faz um trabalho fenomenal de informação, de pesquisa em saúde pública, então é sempre muito bom a gente poder ver, tá bom? Vou começar falando algumas coisas, né? É importante a gente ter algumas recomendações de segurança se você for receber convidados em casa ou se for para casa de alguém, né? Alguma pessoa que não more com você, né? E isso faz com que as pessoas estejam expostas. Então a gente tem aqui algumas dicas de segurança passadas pela Fiocruz, lembrando que nenhuma medida é capaz de impedir totalmente a transmissão da Covid-19, tá? O que a gente vai fazer agora aqui é passar algumas informações para diminuir o risco de contágio. Nenhuma dessas dicas pode frear totalmente o risco. Você sabe que sempre que você estiver num ambiente fechado com outras pessoas que não morem com você, você vai estar correndo risco. O que a gente quer é diminuir esse risco, né? Que esse risco seja o menor possível. Muito bem, primeira dica principal, eu acho que a gente tem, que já falamos muitas vezes aqui, mas vamos reforçar, é que a gente tem que usar máscara sempre que a gente não estiver bebendo ou comendo, obviamente. Então, se você vai a algum encontro com família, um almoço, o ideal seria evitar essas situações, mas se você for a uma situação dessa, for a um almoço, a um jantar, fique de máscara sempre que você não estiver comendo ou bebendo. É bom também você ter um saco para você guardar a máscara quando você estiver comendo ou bebendo, né? Para manter a máscara seca, limpa e também para ela não ficar ali exposta em cima da mesa ou enfim. Então ter um saquinho é sempre uma boa dica. Isso vale também para quando você precisar sair para algum lugar, né? Trabalhar, alguma coisa, você ter esse saquinho para guardar a máscara. Outra dica importante é você ter uma máscara limpa também, extra, dentro da bolsa ou enfim, com você, para o caso de você ou sujar a máscara, ou ela ficar muito úmida, ou você perder a máscara na hora que tira. Enfim, é bom você ter uma máscara aí extra para você poder usar se tiver alguma emergência. Bom, evitar aglomerações, essa medida vale sempre, né? Manter distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas. Então, se você for à casa de alguém ou receber alguém na sua casa, mantenha sempre pelo menos 2 metros de distância dessas pessoas o tempo todo, tá? Evitar aperto de mão, abraço, né? Beijo, então nem se fala, né? Toque com outras pessoas. E sempre que você puder, também dê preferência para locais abertos ou locais bem ventilados. A gente mora no Brasil, é um país quente, né? A gente não tem um inverno rigoroso, um outono rigoroso, não tá frio agora em nenhum lugar. Então vamos deixar janelas abertas, evitar o uso de ar-condicionado. Quanto um ambiente, melhor encontro que a gente pode fazer neste momento, se precisar encontrar alguém, é em ambiente aberto. Se não der, que o ambiente seja bem arejado, sem ar-condicionado e você guarde aí 2 metros de distância.
Lave as mãos durante o evento, né, com frequência, com água e sabão. Se não tiver água e sabão, não der para lavar a mão ali, você passa álcool, né? Não compartilhe objetos como copo, talheres, enfim, caneta, né? O ideal é não compartilhar objetos. Se você tocar em algum objeto que estiver sendo compartilhado, né, com outros convidados, por exemplo, utensílio para servir comida, lave as mãos com água e sabão ou com álcool depois, tá bom? Isso é muito importante. Se você vai receber convidados em casa, é bom você saber que você vai estar exposto a vários níveis de contágio, tá? De novo, neste momento da pandemia, o ideal é não fazer esse tipo de evento. O que eu tô passando aqui são algumas dicas aí de redução de danos, quer dizer, para aquelas pessoas que vão ter que passar por esse tipo de evento, correrem menos risco. Mas, de novo, não garante que você não vá ou passar o vírus ou pegar o vírus, tá? Nenhuma medida é capaz de impedir totalmente, né, a transmissão da Covid, ainda mais com as taxas de transmissão tão altas como a gente tá. Então, se você vai ter que receber família em casa, você tem que saber que, primeiro, limitar o número de convidados, né, ao mínimo possível, desde que garanta que você possa ficar com pelo menos 2 metros de distância das outras pessoas. Não adianta você encher a casa de gente ou receber muita gente, tem que manter distância. Tem que também orientar as pessoas, isso vale sempre, para que elas levem a própria máscara. Não deixe ninguém entrar na sua casa se não tiver todo mundo de máscara. Não entre na casa de ninguém se não tiver todo mundo de máscara. Aqui uma dica importante que a Fiocruz dá também, para você evitar a música alta, porque isso faz com que as pessoas tenham que gritar. E quando a gente fala mais alto ou grita, a gente expele mais gotículas de saliva e quem tiver aí com vírus pode contaminar outras pessoas. De novo, dá preferência para locais abertos ou bem ventilados. Abra janelas, não use ar-condicionado. Oriente também os convidados a não sentarem todos juntos, a não ficarem todos aglomerados. Disponibilizar água, sabão, álcool gel para todo mundo, né? E de preferência também você orientar as pessoas também a lavarem a mão. Bom, aqui a Fiocruz enfatiza que a gente deve evitar compartilhar alimentos e bebidas, né? O ideal é que cada um tenha a sua comida, tenha o seu prato, a sua bebida. Mas se você for preparar a comida, lave as mãos antes de preparar a comida, use máscara enquanto estiver preparando a comida, isso é importante, tá? De novo, pouca gente, né? O mínimo possível. Se você for oferecer bebida, o ideal é você ter bebidas em embalagens individuais, como latas, garrafas pequenas, né, para que as pessoas possam se servir sozinhas, não precisem compartilhar. Evitar o compartilhamento de utensílios para servir a comida. Se você já puder, já oferecer a comida servida no prato, né, o pessoal deve lavar as mãos e já servir a comida antes. E depois do evento, lavar toda a louça em água corrente, com detergente ou máquina de lavar louça. De novo, essas dicas são para reduzir danos, para diminuir os riscos de contágio. Não é hora de fazer esse tipo de evento. Quem puder evitar, deve evitar esse tipo de evento. Como essas dicas também valem para outros momentos, a gente resolveu passar essas dicas para vocês, porque às vezes a gente está em alguma situação aí que precisa encontrar outras pessoas, né? Agora, se você vai a alguma festa, alguma reunião, ou pretende receber seus pais, às vezes a pessoa quer receber os pais em casa, alguma coisa assim, é muito importante que você verifique antes se você tem sintomas relacionados à Covid, né? Quais são esses sintomas? A Covid, a gente sabe que tem uma gama de sintomas, né? Ela pode causar desde nenhum tipo de sintoma, a pessoa pode ser assintomática, até sintomas mais graves. Mas atenção se você está com algum sintoma semelhante a de síndrome gripal, tosse, nariz congestionado, dor de cabeça, dor no corpo, febre, né? Qualquer sinal que te faça desconfiar de resfriado, de gripe, você já deve prestar atenção porque pode ser Covid, tá?
Então, você deve evitar esses encontros se, obviamente, você estiver assim. Se você ainda tiver também no período de 14 dias, desde que você teve os primeiros sintomas relacionados à Covid, mesmo que você não tenha certeza se você teve Covid. Então, por exemplo, você se sentiu doente, teve aí um resfriado, uma gripe, algo semelhante, espera 14 dias para poder ver outras pessoas, mesmo que você não tenha certeza se é ou não Covid, né? Se você tiver nessa janela aí de 14 dias, não é hora de encontrar ninguém, nem de expor as pessoas, porque você pode contaminar outras pessoas. Se você estiver também aguardando o teste, né? Por algum motivo você desconfiou que você possa ter se exposto à Covid, fez teste, espera, não é hora também. Ou se você manteve contato com alguém que teve Covid ou que teve suspeita de Covid nos últimos 14 dias. Também evite encontrar outras pessoas se você teve contato aí com pessoas com Covid. Nesse caso, você deve manter o isolamento domiciliar, né? Não convidar pessoas para sua casa, não sair de casa e, de preferência, preservar as pessoas que moram com você também, usando máscaras e, se possível, a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas se possível, ficar mais isolado no quarto ou em algum ambiente que você possa se isolar. Então, se você desconfia que tem Covid, que tem alguma doença, que tem algum resfriado ou algo que possa ser Covid, esse isolamento durante 14 dias é necessário. Se você mora, né, ou tem contato com alguém que faz parte do grupo de risco para casos graves de Covid, quem são as pessoas que fazem parte? A gente agora tem evitado essa palavra grupo de risco, porque a pandemia está a taxa de transmissão está muito alta, né? Então hoje em dia todo mundo está em risco. Então a gente tem evitado essa palavra grupo de risco, essa expressão, porque isso passa uma falsa sensação de que existem pessoas que não fazem parte desses grupos e que, portanto, elas estão seguras. Não é verdade isso, tá, gente? A gente está aí com os hospitais cheios de gente jovem internada em estado grave e com taxas de transmissão tão altas, todo mundo está em risco. Mas a gente sabe que existem pessoas mais vulneráveis, que correm mais risco de desenvolver quadro grave de Covid. Quem são essas pessoas? Quem tem doenças crônicas, como diabetes, tá? Hipertensão, enfim, doença pulmonar obstrutiva, doença renal crônica, tá? Quem tem algum problema de imunossupressão, por exemplo, alguma doença autoimune ou que esteja em tratamento para câncer, quem tenha lúpus, né? Doenças que afetam o sistema imunológico. E pessoas acima de 60 anos de idade, fumantes, gestantes, e crianças menores de 5 anos também, né? Se você tem contato com essas pessoas aí, o ideal é evitar situações de exposição do vírus. Você se protege e protege a sua família. Eu quero só lembrar isso para vocês, que a gente está numa situação bastante grave. A gente teve aí no mês de março 66 mil mortes por Covid-19. Então, a situação é bastante grave. Os hospitais do país todo estão lotados. A gente sabe que a gente não tem motivo para festa, não tem motivo para comemorar. Mas a gente entende também que a Páscoa é um feriado que tem que há pessoas religiosas que valorizam a Páscoa, cuja a Páscoa é importante para essas pessoas. Então, procure fazer a sua celebração, os seus rituais com a sua família que mora com você, na sua casa, né, de forma mais tranquila, com menos gente, né? E não é hora para a gente reunir as pessoas agora. Se você puder, a gente viu aí, aqui a gente no fim do ano, aqui no site, a gente implorou para as pessoas não fazerem festa de Natal, não fazerem festa de Ano Novo, evitarem viajar. E a gente foi xingado de tudo que é nome. As pessoas continuaram fazendo essas festas e a gente viu o que aconteceu, né? Logo depois das festas de fim de ano, das viagens, dos deslocamentos de fim de ano, o número de pacientes com Covid-19 aumentou drasticamente. A gente ainda está vendo o resultado de toda essa movimentação no fim do ano. Então a gente volta a pedir para vocês, por favor, é hora de ficar em casa com aqueles que moram com você. E se não tiver jeito, você precisar encontrar outras pessoas, parentes, familiares, os pais, alguém assim, por favor, siga essas recomendações, principalmente usando máscara o tempo todo, de preferência a PFF2, que a gente tem falado aqui, né? Que é essa máscara, que é a versão brasileira da N95, que passa atrás da cabeça, que oferece uma filtragem melhor e ela é mais fácil de ajustá-la ao rosto, ela fica mais bem ajustada. Então, de preferência, PFF2,
manter, de preferência, locais abertos, né? Se reunir na portaria do prédio, no quintal da casa, em algum lugar que você possa, ou na rua mesmo, que você possa encontrar a pessoa em local aberto. Se não for possível, em locais ventilados, sem ar-condicionado, janelas abertas. A gente mora num país quente, dá para fazer isso, né? Dá para abrir janela. E é isso, mantendo o distanciamento de outras pessoas. Reuniões para almoços e refeições nunca são uma boa ideia neste momento, porque a gente acaba tendo que tirar a máscara para comer. E há vários casos de pessoas que têm se contaminado nessas reuniões. Hoje a gente tem visto mais pessoas se contaminando em reuniões pequenas, com familiares, do que, por exemplo, indo trabalhar. Porque quando a gente vai trabalhar, a gente redobra a atenção, né? A gente fica mais atento. Lá em casa, com parentes, bebendo, a gente tende a relaxar nas medidas de precaução. Isso é humano, né? Todo mundo faz isso. Então, muita gente tem contraído a doença assim, né? Então não importa se você conhece as pessoas, se você sabe que elas estão mais resguardadas ou menos resguardadas, se são seus familiares ou não, é importante a gente evitar esse tipo de situação agora e redobrar os cuidados caso vocês não possam, por algum motivo, tá? Ficar próximo. Alguém está perguntando aqui, lugar aberto, almoço em lugar aberto, não pode? Olha, se você conseguir almoçar num lugar em que há distanciamento, né? Você está aí 2 metros das pessoas, é menos arriscado. O problema é que nessas situações, como eu disse, a gente tende a relaxar nas medidas de prevenção. Inclusive no compartilhamento de talheres, né? Você pode servir para se servir, enfim. O ideal é realmente você evitar esse tipo de situação agora, né? E proteger aquelas pessoas que moram com você e que você... parentes que você pode, principalmente se fizerem aí parte dos grupos de pessoas mais vulneráveis a Covid, a desenvolver quadros graves de Covid-19. Tá aqui perguntando quantos dias uma pessoa tem que ficar em isolamento tendo Covid com sintomas leves. A recomendação é 14 dias depois do início dos sintomas. Então, você começou a sentir mal hoje, espera 14 dias para encontrar outras pessoas. Esse é o tempo médio aí que está sendo recomendado. Aqui está perguntando, sou vacinada, meus filhos entram e saem, devo usar máscara? O ideal é que sim, que use máscara se você tem pessoas que estão saindo pra rua, né? Porque mesmo as pessoas vacinadas não podem relaxar. Tem muita gente falando assim, vou encontrar meus avós, meus pais idosos, porque eles se vacinaram. A gente ainda não sabe se essa vacina protege contra a transmissão, quer dizer, se as pessoas vacinadas deixam de transmitir o vírus ou se ela podem transmitir o vírus. De novo, nós temos variantes circulando aí também que a gente ainda não conhece bem, não tem todas as respostas sobre isso. Então, mesmo pessoas vacinadas têm que se proteger, né, e agir como se não tivessem tomado vacina por enquanto, né, usando máscara, se protegendo, porque elas podem sim. Primeiro que a vacina não protege 100%, você pode acabar contraindo a doença, né? A vacina ela é eficiente do ponto de vista coletivo, quanto mais gente vacinada, menos o vírus circula. Mas como proteção individual, ela não protege 100%. Então você ainda pode pegar a doença e a gente ainda não sabe se quem se vacinou deixa de transmitir o vírus. Então, teoricamente, há ainda o risco da pessoa vacinada poder passar o vírus caso ela tenha adquirido. Então, neste momento que a ciência ainda não tem todas as respostas, em que há variantes circulando e que a taxa de transmissão está muito alta, a gente está pedindo aí os órgãos de saúde para que as pessoas, mesmo vacinadas, continuem seguindo as mesmas recomendações de precaução, de prevenção da doença. Se assintomático pode tomar vacina. Se a pessoa tiver com um diagnóstico de Covid naquele momento, o ideal é não se vacinar, né, enquanto tiver com Covid. Espera os 14 dias, espera passar a doença para poder tomar a vacina. Já existe estudo de como combater essa nova variante. Olha, as medidas de prevenção valem para todas as variantes e são as mesmas desde o começo da pandemia. Uso de máscara, evitar ambientes fechados, evitar aglomeração, lavar as mãos, tá bom? Não muda, as variantes passam do mesmo jeito. Mesmo essas variantes que são potencialmente mais transmissíveis, elas passam do mesmo jeito, pelo ar, pelas gotículas de saliva, pelas gotículas de secreção do nariz, etc. Então, as medidas de prevenção continuam valendo, são as mesmas do início da pandemia. Isso não mudou com as variantes.
tá certo? Trabalhadores que dependem de ônibus e metrô, como se proteger? Realmente essas pessoas estão muito expostas. A gente recomenda a PFF2, que são essas máscaras, né, que tem esse elástico que passa atrás da cabeça e que oferecem um grau de proteção maior, porque elas se ajustam melhor ao rosto e elas têm um filtro que filtra melhor. Então, se a pessoa puder comprar, há o mito de que essas máscaras são muito caras. Não é verdade. Realmente existem máscaras no mercado, PFF2, que custam aí R$60 a unidade. Mas existem máscaras muito mais baratas. Por exemplo, eu paguei nesta versão aqui da Delta Plus, eu tô falando a marca porque eu acho que a informação é importante para ser divulgada num momento como esse. Eu paguei menos de R$3, tá? Eu comprei 5 dessas aqui, menos de R$3, então eu gastei menos de R$15, recebi na minha casa e eu uso um dia uma, quando eu chego, eu penduro, deixo arejando, no outro dia eu uso outra e vou revezando, a cada 3 dias, 4 dias eu vou revezando as máscaras e elas duram aí mais de um mês. Se você usar pouco, usar só eventualmente, dura ainda mais tempo. Tá? Então eu acho que vale a pena fazer esse investimento. Essas máscaras estão à venda aí nas lojas de materiais de construção e também nas lojas de departamento. Essas lojas de departamento fazem entregas na maior parte do Brasil. Então vale a pena usar essas máscaras se você precisa se expor, entrar em lugares com muitas pessoas, como aí o caso que vocês falaram de quem precisa aí de transporte público. Quanto tempo dura a proteção da vacina? Ainda não sabemos. Tá? A vacina é nova, são novas as vacinas, a doença também é nova, então são necessários mais estudos para a gente saber quanto tempo a vacina vai oferecer de proteção, tá bom? Se a PFF2 são laváveis, não são laváveis, são descartáveis. Mas, como a gente está no momento de pandemia, você pode usar várias vezes, desde que você cuide bem dela. O que é cuidar bem? Depois que usou, chegou em casa, deixa pendurada, arejando por 3 dias. E aí você vai usando outra. Observa sempre se o tecido não está rasgado, se não tem nenhum furo, se o elástico não está frouxo, né? É importante notar isso. E elas duram aí um mês, dependendo da forma como você usa, até mais, né? Aquelas pessoas que usam só para saídas eventuais, como por exemplo para ir ao mercado, à farmácia, essas máscaras duram até mais tempo. Quem usa todo dia tem que ir observando se ela vai ficando suja, se ela vai esgarçando, o tecido vai esgarçando, se o elástico vai ficando frouxo, aí é hora de trocar. Mas é um investimento para que aqueles que puderem devem fazer, tá? Porque aí você gasta aí R$15 no mês, mas você garante uma proteção mais efetiva para você que precisa se expor, principalmente aqueles que precisam se expor em situações de aglomeração. KN95. A KN95 é a versão chinesa da N95. A gente tem a versão americana que chama N95, né? Dessa máscara aqui, que chama N95, é a versão americana. No Brasil, ela chama PFF2 e na China, ela chama KN95. São semelhantes, né? São máscaras da mesma, só tem nome diferente. O problema é que a KN95 tem muito modelo aí que é falsificado, então você tem que ficar de olho, ver se tem selo do Inmetro. A Anvisa disponibilizou no site uma lista de marcas de máscaras que são confiáveis. A gente vê nas máscaras N95 que elas têm o selo do Inmetro e vem um númerozinho aqui para você identificar a procedência da máscara. Essa é aqui fora. Essa aqui da Delta Plus tem a marca aqui dentro, tem o selo e a marca aqui dentro. Então verificar aí, porque a gente sabe que nesse momento aí de pandemia tem muita gente fazendo falsificação para lucrar com a desgraça alheia, né? O que é um absurdo, mas a gente sabe que isso existe. Então verificar a procedência. Se você comprar numa loja de departamento dessas grandes aí, provavelmente você vai ter uma marca de boa qualidade. Existem marcas famosas, dá para pesquisar também nos sites. Enfim, hoje com a internet a gente consegue essas informações, tá? Bom, pessoal, é mais ou menos isso, não quero me estender. Quinta-feira, né, véspera de feriado, sei que tá todo mundo cansado aí, a gente precisa de um tempinho aí. Eu vou ver só se alguém tem alguma outra pergunta que seja assim mais urgente. O risco de infecção por comida, olha, que eu saiba, até onde eu sei, não há registro de infecção por comida, tá? Então aquela coisa que a gente tinha muita preocupação no começo, de lavar todas as compras, isso já não está sendo mais recomendado, porque hoje a ciência já estudou, já sabe muita coisa sobre a via de transmissão do vírus, que é principalmente via aérea, né, pelo ar. Então aquela coisa de
tirar sapato, trocar roupa, lavar todas as compras. Isso aí não precisa mais fazer, tá, gente? Claro que se você se sente melhor, se você se sente muito exposto ao vírus, quando você chega em casa, tomar banho, trocar de roupa, óbvio, são medidas de higiene que muitos de nós já praticam no dia a dia. Mas não precisa pirar com isso, ficar muito em cima disso. A principal via de transmissão da Covid-19 é pelo ar. Então, a principal meio de proteger é o uso de máscara bem ajustada ao rosto e evitar aglomeração, um local muito fechado que possa aí ter partículas dispersadas e que você possa contrair a doença. Alguém está perguntando se insuficiência cardíaca, outras doenças. Lógico que quem tem doenças crônicas, o ideal é que converse com o seu médico sobre a vacinação. Mas, em princípio, não há contraindicação para pessoas com essas doenças tomarem a vacina. Essa vacina serve para todo mundo, tá? É claro que se você tem aí alguma doença crônica, uma doença autoimune, alguma coisa, você deve ter um médico que o acompanha. É sempre bom você perguntar, passar por uma consulta para fazer uma avaliação do seu quadro. Mas, em princípio, a vacina pode sim ser dada para pessoas que tenham doenças crônicas também. Tem alguém dizendo que a esposa trabalha na área de saúde, já pegou 2 vezes. A gente ainda não sabe, a gente já sabe que há casos de reinfecção confirmados, né? Pessoas que pegaram a doença mais de uma vez. Mas a gente ainda não sabe o papel das variantes nisso, quer dizer, se essas variantes podem driblar a imunidade de quem teve Covid, ou seja, a pessoa teve Covid, desenvolveu imunidade e mesmo assim pode contrair as variantes, a gente não sabe. Por isso os especialistas recomendam que mesmo quem teve Covid, mesmo quem se vacinou, continue se protegendo para evitar possíveis contaminações ainda aí. Os olhos, claro que os olhos, se você receber uma gotícula, por exemplo, direto, né? Então, por isso que profissionais de saúde que praticam procedimentos, intubação, essas coisas estão muito expostos aos aerossóis, eles usam aqueles óculos protetores, dentistas, né? Porque estão muito próximo do paciente que pode estar com Covid. Agora, a gente que que não é profissional de saúde, que não realiza procedimento, que não vai ter um contato muito próximo, que vai respeitar o distanciamento, não precisa usar óculos, tá? Porque o risco de contágio é muito baixo por essa via, se você não tiver em contato direto ali com uma pessoa que pode estar com vírus, né? Então, esses óculos, geralmente quem usa são os profissionais de saúde que realizam procedimentos que tem contato muito próximo com gotículas, com secreções de pacientes. O pessoal está recomendando que quem já tomou dose de vacina não faça testes para ver se tem imunidade. Por quê? Porque a imunidade, ela se dá por várias vias, não é só anticorpo, existe imunidade celular, existem outros mecanismos envolvidos aí na imunidade, alguns deles ainda estão sendo estudados para a gente entender como as vacinas agem. Então, essas vacinas, né, no caso, e como a doença também se comporta diante das mutações, etc. Então, é bobagem se você teve a doença, você fazer exame para ver se tem anticorpo, porque a presença ou a falta de anticorpo não garante que você tenha imunidade. Nem você ter anticorpo garante que você está imune, e nem você não ter esses anticorpos garante que você não vai pegar, né? Que garante que você está em risco de pegar. Pode ser que você tenha imunidade celular, por exemplo, que não pode ser medida por exames. Então, se você tomou a vacina, fica tranquila, continue com as medidas de precaução que você vai ter que ter de todo jeito. E é isso, a gente ainda a ciência ainda está compreendendo todos os mecanismos envolvidos na imunidade, né? Essa coisa de realmente tirar roupa, lavar, tirar sapato, ficar lavando tudo, realmente isso não é necessário, tá, gente? É óbvio que se você mora com alguém que está em risco, você ter cuidado, reforçar um pouco os cuidados de higiene, né? É sempre bom, não só pela Covid, para outras doenças também, né? Você veio do ônibus lotado, ficou muito tempo exposto, quer chegar em casa, tomar banho, trocar de roupa. Isso aí, né, nunca vou dizer para não fazer, né? Mas realmente não é essencial isso, né? O mais importante é a gente se preocupar com a via de transmissão no ar. Não adianta nada, por exemplo, você tá contaminado, trocar roupa, tomar banho, lavar tudo e chegar perto da pessoa e passar sem máscara. Você vai passar a doença e esses cuidados todos foram absolutamente inúteis, né?
Então a gente tem que se concentrar no que importa agora, que é tomar a vacina, proteger, usar máscara, desculpa. Que mais, gente? Acho que é isso. Hoje eu vou aqui me despedindo de vocês, desejando um feriado bom, ajuizado, que a gente se proteja, que a gente se cuide, que a gente evite aí as situações de aglomeração, cuide para não expor as pessoas que estão mais vulneráveis, como os nossos avós, nossos pais, mesmo que tenham sido vacinados, né? A gente se cuide, use máscara, dê preferência para locais abertos se tiver que encontrar alguém, né, de fora da sua casa. E, enfim, a gente toma esses cuidados aí para evitar. A gente está num momento muito difícil agora, os hospitais estão muito cheios e a gente vai ter que realmente se cuidar. Essa live vai ficar gravada no IGTV, ela vai para o site www.drauziovarela.uol.com.br na semana que vem. Toda quinta-feira eu tô aqui, né? Às vezes eu trago também alguns convidados, né? E outras vezes eu passo orientações sozinhas. O pessoal tá perguntando aqui da vacina da gripe, que vai começar agora em abril, a campanha de vacinação da gripe. Há algumas recomendações, eu ia deixar para dar isso mais para frente, porque a gente esperar começar mesmo a campanha de vacinação da gripe. E é importante que as pessoas que estão nos grupos indicados tomem a vacina da gripe, tá? Quem vai tomar a vacina contra a Covid também pode e deve tomar a vacina da gripe, tá? Até porque a vacina da gripe também pode causar quadros graves de doenças, pode causar um quadro grave em pessoas mais vulneráveis também, né? Todo ano a gente vê aí internações de pessoas mais velhas com gripe, com quadro de gripe grave. Então a gente sabe que vai começar aí a campanha nos estados de gripe. E eu tô até só checando aqui. Realmente a recomendação aqui de quantos dias a gente deve esperar, porque eu sei que tem uma recomendação aqui, deixa eu só achar para vocês, mas tem uma recomendação já de especialistas para que não tomem as duas vacinas juntas, né, que as vacinas sejam tomadas com intervalo. Eu só estou verificando aqui qual é esse intervalo para passar a informação corretinha para vocês, tá? Só um minutinho, gente, que eu não estava planejando falar disso hoje. Estou esperando um pouquinho. Vamos ver. Tá, aqui a recomendação é que as pessoas esperem 14 dias entre... Exatamente, já estão falando aqui, muito bem, foram mais rápidos que eu. Eu estava só confirmando, 14 dias entre uma vacina e outra. Então, você tomou a vacina de Covid hoje, espera 14 dias para tomar da gripe. Você tomou a vacina de gripe hoje, espera 14 dias para tomar a da Covid, tá bom? Isso tudo vai ser veiculado pela imprensa assim que começar as campanhas aí. Fiquem de olho quando vai ter a campanha, quais serão os grupos prioritários para vacinação contra a gripe. É importante a vacinação contra a gripe neste momento em que os hospitais estão muito cheios, porque infelizmente algumas pessoas estão vulneráveis a ter quadros graves de gripe também, né? A gente sabe que as pessoas mais velhas, algumas pessoas podem desenvolver aí quadros gripais mais graves, então é preciso que as pessoas que têm que receber, que estejam nos grupos prioritários, tomem a vacina para evitar adoecer de gripe, precisar de um hospital e correr o risco aí de não encontrar vaga, que é isso que está acontecendo, isso. Eu reforço a recomendação de, se você tiver alguma doença aí crônica, tiver em tratamento para alguma doença, tiver em tratamento para câncer, para doenças autoimunes, que você converse com seu médico sobre a vacinação, que vai orientar para você qual o melhor momento de você tomar a vacina. Mas, em princípio, a vacinação vale para todo mundo, né? Desde que se respeite os grupos prioritários, tá bom? Muito obrigada, gente. Vejo vocês semana que vem. Se cuidem, que a situação não tá nada boa. A gente precisa reforçar as medidas de cuidados individuais agora. Usem máscara, evitem aglomerações, ambientes bem ventilados e lavem as mãos. Boa Páscoa para todo mundo e até a próxima.